Oi, eu sou o Gustavo Simon e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. O presidente do Irã sofre acidente de helicóptero e deixa o país em suspenso. O governador do Rio Grande do Sul diz que não há relação entre afrouxamento de regras ambientais e tragédia climática. E a análise indica que homens ganham até 3,9 vezes o salário de mulheres na mesma função no Brasil. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sofreu um acidente de helicóptero ontem. A TV estatal disse que a aeronave fez um pouso forçado complicado em uma região com mau tempo e neblina pesada. E até a noite desse domingo não tinha confirmado se havia mortos ou feridos. Segundo o regime iraniano, as condições climáticas dificultam o trabalho das 40 equipes de resgate enviadas para o local do acidente, em Jorfa, uma região montanhosa e de difícil acesso perto da fronteira com o Azerbaijão. Autoridades disseram que as notícias iniciais eram muito preocupantes. Ao longo do dia, informações desencontradas foram dadas por veículos ligados ao regime, inclusive em relação à localização do helicóptero e ao contato com pessoas que estariam a bordo. Além de Raisi, estavam na aeronave o chanceler iraniano Hossein Amir-Abdollahian, um líder religioso e o governador da província local. A agência estatal pediu orações e países como Arábia Saudita, Catar, Iraque, Turquia e Rússia se solidarizaram e ofereceram ajuda. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, fez um pronunciamento buscando acalmar o país e disse que o acidente não vai afetar a gestão do Estado. Pela lei iraniana, em caso de morte do presidente, o vice assume e é obrigado a convocar novas eleições em até 50 dias. Ebrahim Raisi, que tem 63 anos, foi eleito presidente do Irã em 2021, depois de uma longa carreira no judiciário. Considerado próximo do Ayatollah, ele é visto como um dos favoritos para a sucessão do líder supremo, que tem 85 anos e saúde frágil. Raisi é acusado de participar da execução de milhares de dissidentes nos anos 80. Com uma postura linha dura, o presidente tem marcado o mandato com o endurecimento das chamadas leis de moralidade, a repressão violenta a protestos contra o regime e o aumento da tensão com rivais como Estados Unidos e Israel. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reconheceu que estudos apontavam o risco de aumento no volume de chuvas e de grandes enchentes no estado, mas disse que não investiu mais recursos em prevenção porque o governo vive também outras agendas. Segundo ele, a pauta que se impunha era a questão fiscal. O político deu entrevista à Folha ontem e defendeu também a mudança que a gestão dele fez em cerca de 480 normas ambientais. Leite disse que é absurdamente equivocado relacionar a tragédia de agora a essa flexibilização nas regras de proteção. De acordo com o governador, o pacote aprimorou, modernizou e até endureceu pontos da lei e, abre aspas, simplesmente burocratizar e dificultar licenças não é proteger o meio ambiente, fecha aspas. Leite comentou ainda a dificuldade em ajudar quem perdeu a casa nas inundações, dizendo que de 10 a 15% da população que está em abrigos deve ficar assim por um período mais longo. Ele disse que se preocupa com a politização da tragédia e afirmou que tem dialogado com Paulo Pimenta, indicado por Lula para um ministério de apoio ao Rio Grande do Sul. O boletim de ontem da Defesa Civil confirmou mais 2 mortes pelas chuvas no estado, o número de vítimas chegou a 157 e há 88 desaparecidos. Em Porto Alegre, o nível do Lago Guaíba retomou a tendência de queda e, no final da tarde, baixou a 4,29 metros. A capital tem feito mutirões de limpeza. Outro balanço divulgado nesse domingo apontou que a polícia fez 135 prisões desde o começo da tragédia. 53 delas aconteceram em abrigos e 37 se deram por furto. Os gaúchos têm relatado saques em lojas e mercados e roubos a casas atingidas pelas enchentes. A hora de trabalho de um homem no Brasil pode valer até 3,9 vezes a de uma mulher na mesma ocupação. O número está em uma análise que a Folha fez com base na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais de 2022, que foi divulgada em abril. Esse número de 3,9 vezes se refere aos ganhos de um diretor financeiro. O valor mediano da hora de salário de homens nesse posto é de R$ 85. O de mulheres, pouco menos de R$ 22. O levantamento analisou dados de 685 profissões, mas que na RAIS tinham pelo menos 1.000 funcionários de cada gênero em dezembro de 22. Ele mostrou que a disparidade salarial aparece com frequência em cargos de liderança e em ocupações ligadas às ciências exatas, como economista do setor público e corretor de valores e ativos financeiros.
Ainda segundo a análise, quando um homem ganha mais do que uma mulher, ele também tem um salário-hora maior do que o valor médio da ocupação, ou seja, a remuneração de todos que fazem aquela função. Isso aconteceu em 527 das 685 profissões da lista. Nos cargos em que mulheres são mais bem remuneradas, como diretor de recursos humanos e fonoaudiólogo, a diferença salarial entre gêneros é menor. Os números do governo federal divulgados a partir da RAIS também mostram que a remuneração média de mulheres no Brasil é mais baixa que a dos homens e que a de pessoas negras é mais baixa que a de não negras. No ano passado, o governo Lula sancionou uma lei que estabelece igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenhem a mesma função, mas especialistas dizem que ela sozinha não resolve a questão e que é preciso ampliar a participação de mulheres em cargos de maior remuneração. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta-feira. A edição de som é do Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Boa semana, até a próxima!